Olha lá, ó. Tá vendo como a maquiagem dá diferença? Que diferença? Eu continuo com a cara redonda, mas não é mais aquela cara de bagre. É nesse momento que a gente coloca a tela em preto e branco. Que tá em preto e branco? Essa porra tá gravando? Tá gravando. Mas nem começou o vídeo ainda, você já tá fazendo essa cara? Não sei o que eu faço com cara. Eu acabei de pagar o mico. Mais um mico. Aquele que começou antes da vinheta? Como assim? Ué, a vinheta do canal. Solta a vinheta, pelo amor de Deus. Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Treteiros, tudo bem com vocês? Não, né? Comigo não tá nada bem. Por que com você não tá nada bem? Meu filho, nós tivemos uma semana conturbada. A gente teve filas quilométricas em postos de gasolina. A gente teve gente saqueando o tanque de combustível alheio com grampeador. Se é que foi com grampeador que aquele tanque foi furado. A gente teve galinha viva sendo distribuída no meio da estrada. Leite sendo distribuído pra balde. Cocó pra quem conseguiu levar uma galinha. A gente teve acotovelamento por suprimentos nos supermercados. Problemas nos transportes. A Globo... Opa, não pode falar o nome. A Globo... Não pode falar o nome. Eu não posso falar o que? Globo? Exatamente. As emissoras grandes de televisão filmando a linha vermelha e falando que aquele caos era reflexo da greve dos caminhoneiros, quando aquele caos é reflexo do caos normal. Às 7 horas da manhã de uma quarta, quinta, sexta-feira, onde todo mundo usa o metrô. Muito bem, gente. A treta da semana é a greve dos caminhoneiros. Você quer começar falando ou pode ir? Eu acho que antes de começar a falar da greve, a gente tem que explicar. Eu acho que é justo a gente tentar dar uma explanada rápida do porquê que acontece a greve. Antes de falar do problema, a gente tem que falar da causa do problema, porque todo mundo fala do milagre e não conta o santo, que é o que tá acontecendo agora. Todo mundo fala mal dos caras, a mídia vai lá e bota gasolina na fogueira. Não tá por gasolina não, porque tá faltando. Tá faltando. Já acabou, inclusive. A mídia está botando lenha na fogueira, melhorou? A mídia coloca lenha na fogueira, mas a mídia não conta porque que a treta toda começou. E o pior de tudo é que a gente vê falando dos caminhoneiros, parece que hoje esse vídeo é de hoje, tá? Inclusive ele será postado hoje. Então, ele tentará ser postado se a edição der certo. Se a edição der certo. Então a gente viu aí que o Fantástico ele vai transmitir uma matéria falando sobre os caminhoneiros. Eu particularmente ainda não assisti, mas os rumores estão contando que vão falar mal lá dos caminhoneiros. Olha, eu sinceramente precisaria assistir pra eu ter certeza. É muito complicado falar que ele vai falar mal sem ver, né? Mas eu não duvido. Na minha humilde opinião, eu não duvido. Eu posso estar errado, que eu acho que eu não estou, porque todos nós conhecemos a emissora em questão. E a mídia, ela costuma ser um pouco tendenciosa. Não só pouco? Essa emissora em questão, mas as outras emissoras também tendem a ser, remuneradas para puxar a sardinha para algum lado. Então eu vou explicar rapidinho para vocês o problema, pelo menos um dos problemas que ocasiona o que a gente está vivendo hoje. Muito bem, nós, Brasil, tá? Quando eu falo nós, não Beto e eu, porque senão a gente era milionário, trilhardário. E não é o caso, né? Nós não temos milhões. Milhões! Ai, gente, beijo. O que acontece? Nós, Brasil, nós extraímos petróleo do mar, né? Na plataforma, na terra, nas plataformas que são aportadas e tal. E esse petróleo ele sai em estado bruto. Não dá pra fazer muita coisa com petróleo em estado bruto. Dá pra fazer, mas a gasolina ela não consegue ser extraída a partir do petróleo bruto. Ela precisa de um petróleo refinado para isso. E o Brasil não tem tecnologia para isso. O que a gente faz com o petróleo bruto que a gente tira do chão? A gente vende. A gente vende relativamente barato. Vamos lá, eu não sei dizer para vocês exatamente o quanto está custando um barril de petróleo bruto hoje, porque eu não trabalho dentro dessa área de exportação. Eu trabalho com transporte de cargas, eu trabalho em uma empresa que faz transporte de cargas variadas, mas a gente não sabe exatamente como é feito o cálculo
da venda desses produtos, não é específico para isso. Então, o que acontece? A gente vende esse petróleo barato, porque a gente sabe que ele vai ter que ser refinado lá fora, vai ter que ser tratado lá fora. E pra gente conseguir fazer gasolina que é fabricada no Brasil, a gente compra o petróleo já refinado. Ou seja, é como se a gente exportasse cana para comprar melaço. Faz sentido? Imagina você vai fazer um bolo de fubá, aí você pega todos os ingredientes, vende esses ingredientes para uma pessoa que sabe fazer a mistura e compra já a mistura pronta para ir pro forno 2 ou 3 vezes mais caro. Você só vai adicionar ali os ovos e um pouquinho de água. Nem isso, né? E o petróleo vem pra cá refinado, os caras fazem umas maracutaia lá, que eu não sei o que é. Processo químico que a gente Processo gostaria químico de... que a gente precisa Se alguém sabe exatamente todo o processo Por favor, químico, comentários. Mas o fato é que a gente vende a matéria bruta, compra a matéria meio pronta muito mais caro, ou seja, o prejuízo já começa por aí, termina o processo aqui. Quem termina? A estatal. A estatal termina o processo. Quem é a estatal? Ela mesma. E aí o que acontece? Ela tabela o preço embutindo os custos que teoricamente ela tem. Teoricamente porque a gente sabe que a estatal está na mão do governo. E o que o governo gosta de fazer é superfaturar tudo para ganhar bem em cima de alguma coisa que não deveria ter aquele valor tão alto. Esse produto final ele é repassado para os postos e é uma coisa que eu fiquei sabendo essa semana através de uma pessoa que trabalha comigo, que tem um parente que trabalha com fretista em um posto de gasolina. O posto de gasolina ele leva cerca de 40 a 60 centavos por litro que ele vende. Então aquele preço absurdo que a gente paga nos postos não é culpa do dono do posto, nem da equipe do posto. É culpa de quem terminou de produzir o combustível, que é quem? A estatal. Muito bem, esse é o problema da gasolina. Agora vamos falar do etanol. O etanol é um combustível... Etanóis. Vamos falar do etanol. Etanol é o álcool, que a gente também tem como combustível. E esse combustível ele é produzido com tecnologia 100% nacional. Ele é feito à base da cana-de-açúcar, que é plantada e colhida aqui. Então, ele não depende da tecnologia de outros países para ser produzido. Aí vocês vão fazer uma das perguntas-chave. Então, por que cargas d'água o etanol é tão caro, quase tão caro quanto a gasolina? Porque o fabricante quer. Exatamente. É a mesma coisa, você mora num lugar que tem uma pizzaria. Uma pizzaria. Não tem outra. Nos próximos, 40, 50 quilômetros. Você é obrigado a comprar lá. E aí ele cobra o preço que ele bem entender. Pronto, acabou. Não tem concorrência. Isso já entra naquele caso que aconteceu essa semana, né? Só a Marlon terminar de explicar... Mas isso aconteceu com os postos que estavam colocando o preço do combustível do jeito que eles queriam. Eu tive notícias hoje que tinha um posto na Zona Leste que estava cobrando R$15 o litro da gasolina. R$15. Bicho, eu acho mais fácil comer tudo isso de ovo e frango e dar uma impulsão por metano. Eu também acho. E aí a gente tem o terceiro combustível. Ainda tem o gás natural, mas o gás natural eu nem sei como é o processo de fabricação. O GNV eu nem sei como é que funciona. Então eu nem vou entrar nele. Eu prefiro não falar pra não falar merda, né? Mas vamos falar do terceiro combustível que é muito utilizado no Brasil hoje, que é o diesel. Que é o estopim, um dos estopins do que está acontecendo agora. O diesel, ele é produzido aqui, assim como o etanol. Porque diferente da gasolina, que precisa de um petróleo refinado, que tem uma tecnologia aplicada, que a gente não consegue fazer... O diesel é resultado da destilação do petróleo bruto, que é exatamente o que a estatal produz. Ela extrai isso. Então, não tem motivo para que o diesel sofra recorrentes aumentos dessa forma. Qual é o motivo? Simples. A estatal precisa gerar mais lucro porque a máquina administrativa precisa desse lucro para se sustentar. É por isso. Então, esses sucessivos aumentos abusivos, aliados ao aumento dos pedágios, que também são sucessivos, que deveria ser utilizado para manutenção das estradas, para a segurança das estradas desses profissionais que trabalham lá, que a gente sabe que não acontece, senão a gente não tinha o nível de acidentes, o nível de problema, o nível de assaltos que a gente tem. Resultado, agora imagina você, um funcionário que não tem segurança por parte do local onde você trabalha.
não tem nenhuma estrutura condizente para o que você precisa fazer. Você não ganha bem pelo seu trabalho. Você não tem segurança para se deslocar enquanto você está trabalhando. Você não tem respaldo nenhum de nenhuma autoridade caso te aconteça alguma coisa. O que você, nessa situação, vai fazer? Fala pra mim. Tchau. Greve. É greve. E é por isso que nós estamos há uma semana com o pessoal parado, com as cargas travadas, tentando chamar a atenção. Aí o pessoal que não sabe exatamente o que está acontecendo vai falar, mas precisava tomar essa atitude extrema, não tinha como fazer um comunicado ou tentar uma forma de conversa um pouco mais civilizada. Eles tentaram. Na verdade, os rumores que contam é que essa greve, o senhor, nosso senhor querido presidente, já sabia dela há meses atrás. Já sabia que se não nenhuma atitude fosse tomada em relação a esses pontos do diesel, da qualidade das rodovias, do preço dos pedágios, e toda essa gama de situação, que eles iriam fazer greve. E o governo não tomou atitude nenhuma. Ignorou. Então agora não adianta reclamar. Você esperou o leite derramar, filhão. Tá todo mundo parado. Não adianta você querer meter o exército lá pra liberar a porcaria da estrada, porque o cara vai pra casa, cruza os braços e ninguém carrega a tua carga. Nesse caso, acho que não seria nem o leite derramar, né? Acho que seria o leite estragar. Né? E aquele estragar em partes, né? Porque o pessoal viu que ia estragar e começou a dar de tonel, pessoal. Será que não rolava, assim, levar um coalho daqueles, assim, tentar fazer um queijo na estrada? Olha, é muito viável, mas o queijo depois que tá pronto tem que ser armazenado em algum lugar, né? Quer acabar... Bom, muitos reflexos, né, nós tivemos dentro da nossa cidade, nós tivemos dentro de todo o país com a greve aí dos caminhoneiros. Mas antes de falar das consequências, porque as consequências tá aí, são desastrosas, tá todo mundo vendo, é uma coisa importante a se falar. Foi a única categoria até hoje que nós tivemos conhecimento que fez uma greve dessa magnitude. Nós já tivemos greves de caminhoneiros outras vezes, e eles paravam sempre 2 dias, 3. Os motivos eram sempre os mesmos. Nós tivemos já outras greves, como greve do transporte público por trilhos, greve do transporte público de ônibus e lotações. A greve geral dos transportes faz o quê? Acho que 1 ano. Faz, né? Mais de um ano. Faz mais de um ano. E assim, é uma coisa que infelizmente eu sou obrigado a falar. Brasileiro, infelizmente, a gente tem muitas pessoas, eles não sabem fazer greve. E eu vou falar por que eles não sabem fazer greve. Vamos organizar uma greve. Vamos organizar uma greve. Quando nós vamos organizar a greve? Numa sexta-feira. Pra você emendar o sábado e o domingo, não ter que trabalhar na sexta? Por que não faz uma greve na terça e volta a trabalhar na quarta? Por que não faz uma greve na quarta, para mesmo e volta a trabalhar na quinta? Ou faz igual o pessoal, já que é pra parar, para. E enquanto não resolver, a gente não volta. Ah não, aí você faz greve. Não, o pior é que teve uma greve, não sei se você lembra, que teve um feriado, acho que foi na quinta, ou não, foi um feriado na quinta e o pessoal fez a greve na sexta. Não, aquele feriado era, acho que, não lembro se era na segunda feriado. Eu não lembro quando que foi o feriado, sei que acho colocaram que a greve ou foi antes ou foi depois. E, cara... Foi a categoria do pessoal que corre nos trilhos, eu não lembro. Não estou falando mal da greve do pessoal dos transportes também, tá? A gente não tá falando isso. A gente tá falando que quem organizou a greve aqui não realizou muito bem, porque infelizmente as pessoas não vão levar a sério esse tipo de coisa. A realidade é que a greve ela não serve só pra gente ter uma desculpa pra faltar no trabalho, gente. O foco não é você ter uma desculpa pra faltar no trabalho. A greve de uma categoria ela tem que chamar a atenção para o que de fato a categoria está pedindo em termos de mudança. Ela tem que causar impacto aonde essa categoria é importante para ela mostrar que a dificuldade dela não é brincadeira, que ela não está exagerando, ela não está só fazendo barulho para passar um tempo. E nosso governo ignorou,
E agora ele vai a público falar que ele é o mocinho da história, que é um absurdo, que eles estão assim de uma forma absurdamente grotesca, fazendo com que a população entre em choque, entre em caos, entre em colapso, sendo que o governo está tentando argumentar. Só que o governo tenta argumentar depois de ignorar a classe por meses. E o pior não é isso. O governo tenta argumentar colocando contrapontos no que ele sabe que é necessário aceitar para que a categoria tenha condições aceitáveis de trabalho. Então, assim, de bonzinho, o governo não tem nada, e de vilões, a categoria também não tem quase nada. Não vou dizer nada, porque ninguém é santo e a gente sabe que não. Exatamente. Mas também não podemos crucificar trabalhadores que estão lutando por condições aceitáveis de subsistência. E agora vem as consequências, né? O que nós tivemos de consequências? Nós tivemos falta de combustível por todo o Brasil, mercado desabastecidos, né? Nós tivemos aí, infelizmente, nós não tivemos problema com a energia elétrica, né? Ainda bem que nós não temos nada relacionado a combustível para gerar energia elétrica. Eu continuo, aquela frase ainda fica na minha cabeça. Todo mundo riu, mas se a gente tivesse aprendido a estocar vento... E aí eu falo, sabe de quem é a culpa porque acabou tudo? Não é dos caminhoneiros, é nossa. E assim, infelizmente, a gente tem que aceitar isso. Você que tem 2 carros na sua garagem, por que você tem que encher o tanque dos 2? Se você já fez uma compra por mês, por que você precisa voltar no mercado e fazer mais 2 compras? Por que você precisa correr como se estivesse acabando o mundo para estocar comida, sei lá, para um bunker, por exemplo? Como se você estivesse passando por uma guerra nuclear. O que faltou foi parar para pensar por um momento, mas isso também não é totalmente culpa de nós, população. Porque o que acontece? Quando o governo entra em desespero, ele usa a mídia para apavorar as pessoas, para que elas se voltem contra a classe trabalhadora que está lutando pelo direito deles e também pelo nosso, enquanto sociedade. Então, isso é tudo uma manobra política muito bem arquitetada. E as grandes emissoras são muito bem remuneradas para deixar você em pânico. Então, não entre em pânico. Uma greve dessa magnitude dura quanto tempo? Dura até o governo se mexer, porque a economia do país está parada, a balança comercial está sendo afetada, a visibilidade internacional fica prejudicada e o governo não quer isso. Só que ele também não quer voltar atrás e abrir mão do seu alto índice de lucro. Então ele precisa fazer com que o povo entre em estado de caos para convencer a todo mundo que a Força Nacional é necessária, que ele não é o vilão da situação, que ele é coitadinho que só está tentando dialogar e para deixar você do lado dele. Até afinal de contas é ano de eleição, esse ano e acho que o ano que vem também. Eu acho que esse ano que vem nós teremos eleições, a gente já ouviu várias propagandas, né? Então isso vai muito das pessoas se organizarem. Uma coisa que é mais pura verdade. Eles fizeram greve. Por que você foi abastecer? Quem correu aí pro mercado para encher o carrinho de compra, sendo que já tinha feito a compra do mês? Levanta a mão. Seja sincero. Por quê? Por que não deixou lá a gasolina lá, jogada lá? Por que você também não fez o seu tipo de protesto? Ah, mas eu uso o meu carro para trabalhar. Tudo bem, você usa o seu carro para trabalhar. Você precisa encher o tanque? E conheço casos, eu vi casos da pessoa que encheu o tanque, foi trabalhar, voltou no posto e encheu o tanque de novo no final do dia. Só precisa começar a parar para pensar nessas situações que são formuladas para parecer caóticas pelas grandes emissoras, que quem está parado em uma estrada, sem suprimentos, sem roupas, para muitos dias, ele está lá lutando por uma causa, ok, está parado toda a parte do comércio, ok, não vai ter abastecimento, ok. Quanto tempo vai durar? Quanto tempo vocês acham que dura uma greve desse jeito? Dura o quê? Uma semana? 2 semanas no máximo estourando. É o tempo do governo se mexer. E o governo se mexe porque ele precisa que a economia flua, porque ele precisa que a balança comercial se movimente, porque ele precisa de uma boa visibilidade de mercado. Então não seja arma manobrável do governo. Pare para pensar que se você não se apavorar, o governo vai se apavorar muito mais do que você, porque ele vai ver que ele vai tentar manobrar a situação, não vai conseguir e vai ter que mexer o bumbum da cadeira.
Como é o que acontece muitas vezes com a greve do transporte público. Por quê? Se não tem ônibus, você não vai para o trabalho. Quem tem carro, vai de carro. Mas gera um enorme problema para as pessoas. E se você não tem funcionários trabalhando porque não conseguiram chegar por conta da greve do transporte, o máximo que vai acontecer é ele voltar para casa. Porque a empresa não pode descontar o dia. Comprovadamente não, que é uma situação caótica. Exatamente. E aí? Agora, nesse caso, o que está gerando o desabastecimento é justamente o desespero da população. E as grandes emissoras estão fazendo a população se desesperar. De propósito. Hoje estava passando numa reportagem canal de manhã, um canal aleatório que eu estava ouvindo, falando do grande caos por causa da greve dos caminhoneiros. Não. Pior, filmaram o Mercadão Municipal aqui de São Paulo, porque a gente tá gravando em São Paulo, na sua cidade eu não sei como é que tá, comentários por favor. Se você concorda, se você discorda, não tem problema, a opinião aqui ela é livre e desimpedida, dê a sua, por favor. Dê o like também, se inscreva no canal. E o pessoal foi fazer uma reportagem aqui no Mercado Municipal de São Paulo dizendo que estava faltando itens. Estava faltando itens em uma banca lotada de comida. Exatamente. Ele falou, tudo que nós temos está aqui na banca. Fantástico. E aí filmaram a banca, e a banca do entrevistado em questão estava lotada de comida. Estava lotada com frutas, verduras, legumes. Ela estava abastecida. Aí ele falou, não, mas nós temos aqui, não temos no estoque. Eu olhei aquilo e falei, nossa, e precisa de estoque com tudo isso que eu tô vendo aqui? Não tinha nem cliente, vai precisar de estoque aonde? A primeira coisa que eu penso, se nós estamos numa situação de desabastecimento, precisa abrir um mercadão do centro da cidade de São Paulo em pleno domingo, sendo que ninguém nem tem gasolina para ir buscar o produto? Gente, é questão de pensar um pouquinho, respirar fundo, se acalmar e tomar consciência. Eles fizeram uma tomada de câmera e mostrou no Mercadão. As bancas que passaram na reportagem, elas estavam abastecidas. Por que não tentou ir lá mostrar no CEAGESP como estava? Lá no CEASA. Lá tá desabastecido. De fato, porque mercadoria nova não chegou. Mercadoria nova não chegou, a mercadoria antiga que estava lá foi saindo, porque quem não conhece o CEAGESP, ele chega mercadoria todo dia. E sai uma grande quantidade de mercadoria todo dia, porque os feirantes fazem compra no CEASA. A maioria dos feirantes vão lá no CEASA, faz a compra para poder trabalhar, para poder fazer a feira. Se você não chega produto novo, o que está lá antigo, das duas uma, ou eles tragam, eles jogam fora, ou alguém compra. E tomara que alguém tenha comprado, para não ter estragado comida. Mas é isso, gente, não apavora, respira fundo, isso vai durar um pouco mais de tempo, acredito eu, porque hoje era para sair um acordo, foi acordo, não vai acordo, vai acordo, não vai acordo, não foi acordo. Sem acordo. Então a gente continua nessa situação, tomando cuidado sim, tentando conviver com esse novo cenário, onde nem tudo que a gente está acostumado a ter em abundância, em grande oferta, está lá de bate-pronto, mas não vamos virar a Venezuela. Calma, respira, porque o governo vai se mexer, ele precisa se mexer e acredite, ele está mais apavorado do que você, eu e todos nós. E agora, né, a gente tem as notícias que viram até notícias caricatas, né, dessa greve. Hoje eu estava passando minha rede social, estava dando uma olhada lá como que estava, né, a situação. Na rede social a gente encontra de tudo. Eu inclusive achei uma imagem, vou colocar aqui, vai aparecer, é uma imagem do Venezuela Simulator Temer Edition. Oi? É. E aí foi rolando a página, e aí apareceu uma fila de uma galera num posto de gasolina, vou ver se eu também encontro a imagem para mostrar para vocês. E tinha um cara com uma caixa d'água. Caixa d'água. Caixa daquelas caixas d'água azuis. Caixa d'água. Essa é a imagem. Como? Primeiro eu me pergunto como é que ele ia sair de lá com aquilo cheio. Não
faço ideia, porque combustível pra levar aquilo em cima de alguma outra coisa, Ele ele não não- tinha. é. Ou será que ele tinha? Será que o carro dele parou, ele foi buscar a caixa d'água perto do carro parado? Nossa, não dá nem pra entender. E aí temos uma notícia que apareceu ontem, essa notícia ela aconteceu ontem, que foi de um ser humano aí que furou um tanque de combustível pra roubar a gasolina. Pensa no prejuízo do dono. O prejuízo do dono desse tanque de combustível que encheu o tanque com a gasolina extremamente mais cara em função do caos do apavoro geral da nação e que agora vai ter que comprar mais gasolina e um tanque novo. Gente, será que seguro de carro cobre roubo de um tanque de gasolina furado? Eu não sei, então depois eu fiquei me perguntando, será que foi o mesmo cara que abasteceu lá e saiu correndo pra não ter que pagar o combustível? Cerca de R$180, né, de combustível ele E levou, aí? acelerando. Ah, vão me roubar? Vamos roubar? Vou roubar também. Será que aí sim entra aquele ditado de vó, ladrão que rouba ladrão? 100 anos de prisão? Ah não, 100 anos de perdão? Sei lá, Sei tem um lá. conceito. Tá difícil, a situação tá difícil. Então, o que a gente tem que falar pra vocês é o seguinte, chega de se apavorar, Respira fundo. respira fundo, é uma situação de greve, não Vai é o passar. fim do mundo, vai passar. Se você for no mercado igual um doido e querer comprar tudo, querer acabar com tudo, você também vai acabar ficando sem. Porque você não pensa que o que você está comprando também serve às vezes para 3, 4 dias. Se você, sei lá, vai lá e compra 10 quilos de carne, e se você não tem uma geladeira para armazenar tudo, você vai acabar estragando. Pior, você vai acabar ficando sem produto, sem dinheiro e sem os cabelos, né? Porque tem tido umas treta braba. Ou como aquele galãozinho voando, né? De galãozinho voando no meio do treta, até gente se acotovelando porque tem ninguém tentando furar aquilo. Tá difícil. Tá bem difícil. E a culpa não é dos caminhoneiros. Não é. Pode ter certeza que não é. Será que fica feio se a gente colocar um pedaço de cocaína no nosso canal agora? Eu acho que Eu acho que a gente não. pode ser processado. Você sabe por quê? Ah, sei lá, porque falar a verdade dá processo. É, geralmente falar a verdade dá processo, mas todo mundo sabe o que é que o Temer sai de lá. Mas daí, vixe. Gostou do vídeo? Clica aqui pra se inscrever, aqui no botãozinho vermelho. Clica aqui, tem muita coisa legal no canal. Dá um joinha aqui embaixo. Aqui. Acho que é aqui, né, que vai ficar? É aqui, né? Não, acho que é aqui, Não, porque não, é depois aqui, o inverte a vídeo câmera. vira. O vídeo vira. Ah, e vira? Vai ficar aqui. Ah, tá bom. Vai ficar aqui. Se você gostou do vídeo, dá um curtir. Se você não gostou, também dá um curtir só pra ajudar. É legal, tá? Compartilha entre aí as redes sociais dos seus amigos. Toda vez a gente vai trazer uma treta diferente pra vocês. Esperamos que tretas Tá. melhores de se comentar, porque essa realmente tá no pavor geral. É, e assim, já tá começando a ficar chato até, né? Então, bom início de semana pra vocês. Nos veremos em breve e eu espero que não seja pra falar de novo da greve. Dos caminhos. Bom domingo.